Oi, voltei. Vamos falar hoje da nossa primeira aula sobre pronomes, tá? Gente, é fundamental vocês terem assistido aí os vídeos sobre os verbos, tá? Sobre as aulas de verbos, para nós termos uma boa compreensão dos pronomes, que é uma outra classe gramatical. Nós estamos indo de classe em classe até finalizarmos a parte sintática, a parte de morfologia, tá bom? Da classe das palavras. Finalizando, a gente vai dar um passo maior, né? Mas enfim, pronome, gente, nós utilizamos muito em diversas ocasiões, em conversas, nos textos. Eles são muito bem-vindos, tá? E eles precisam de regras. E aí é que vem a norma culta da língua portuguesa, ensinar-nos a colocar os pronomes nos seus devidos lugares, tá? Então, os pronomes, eles servem para quê? Vou colocar antes de tudo aquela folhinha que eu amo, que eu me acho com essa folhinha agora, fiz tudo colorido e tal, dos pronomes. Coloca a folhinha aí. Bom, os pronomes, tudo que eu vou falar na aula de hoje, a princípio, né? Nós temos aí um processo de comunicação, vou explicar. Temos as classificações dos pronomes, então, os pronomes, sua função consiste em quê? Em representar as pessoas do discurso e também as informações textuais para que não sejam repetidas a todo momento. Então, nesta aula, nós vamos ver as classificações, vamos ver também, nesta aula não, assim, fechando todas as aulas de pronomes, né? Iniciando hoje, vamos falar de classificação dos pronomes, vamos falar também da colocação pronominal, tá? Vamos falar de algumas particularidades de pronomes relativos, por exemplo, tá? Vamos falar também da diferença do pronome adjetivo para o pronome substantivo. Mas antes de tudo isso que eu acabei de dizer, eu vou explicar o processo de comunicação. Gente, como que acontece todo o nosso processo de conversa? Fala de personagem, pode ser numa narrativa e pode ser uma conversa assim, tete a tete, na conversa, conversando. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira: o emissor emite a mensagem ao receptor, que é aquele que recebe a mensagem que foi transmitida. Nós temos também o assunto, que envolve tanto o emissor quanto o receptor. Isso nos remete à ideia de pessoa. Então, nós temos aí a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Então, quando nós falamos de emissor, quem emite? Eu estou emitindo a mensagem a vocês, esse vídeo lindo, fofo. Então, eu emito, eu sou a emissora da mensagem. Então, logo, eu, primeira pessoa do discurso. Quem recebe a mensagem? Vamos lá, vocês que estão aí do outro lado da telinha, meus alunos lindos. Esses meus alunos são os receptores, são vocês que estão recebendo a mensagem, logo está em segunda pessoa, na segunda pessoa do discurso. E nós temos o assunto, que envolve toda a nossa conversa aí na nossa aula online. Bom, essa conversa, o assunto, nós diríamos então que está em terceira pessoa. Logo, precisamos de pronomes para representar essas pessoas. Aí nós temos essa função, o pronome tem a função de representar pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, tá? Ele tem a função também, dentro do texto,
de não tornar aquele texto chato, cansativo, que se repete a todo momento aquela palavra. Onde entra o pronome? Para substituir. E aí eu substituo através dos pronomes que nós temos, possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos, indefinidos. Nós vamos saber, lógico, quando devemos utilizá-los. Mas por isso a existência na classe gramatical desta linda classe que são os pronomes, tá bom? E, expliquei o processo de comunicação, ok. Temos os pronomes pessoais. Pronomes pessoais, já diz, ele se refere a alguém, a alguma pessoa do discurso. Quem? Aí você vai descobrir. Por isso a importância de aprender os verbos e utilizá-los da maneira correta. Porque nem sempre os pronomes pessoais estarão inseridos no texto, mas através dos verbos, ou seja, da conjugação daquele determinado verbo, eu consigo descobrir em que pessoa está, ou seja, qual é o pronome. Pronomes pessoais nós dividimos em dois. Nós temos os pronomes, na verdade em três, né? Porque o de tratamento também é considerado um pronome pessoal, porque se refere a alguém. Então, eu vou falar dos pronomes pessoais do caso reto, dos pronomes pessoais do caso oblíquo e temos também os nossos pronomes de tratamento. Esses três, eles se referem a alguém, a alguma pessoa do discurso. Vou colocar na telinha aí para vocês um poema. Vou colocar aí. Este poema se chama Esse Nó. Eu me chamo eu, a turma me chama nós. Longe da turma me sinto só. Mas sou eu, com a turma sou nós. Mas quero ser eu, de nós em nós, eu sou mais eu, de Ulisses Tavares. Nós temos aí algumas palavrinhas sublinhadas, né? Eu, nós, me, tá? Essas palavrinhas, temos aí eu como pronome pessoal do caso reto e temos o me, que é um pronome pessoal do caso oblíquo. Nós vamos ver numa próxima aula todos estes pronomes. Eu estou pincelando, passando rapidinho para nós termos o conhecimento do pronome, do conceito, para que serve estes lindos pronomes, tá? Então eu falei do pessoal, caso reto e oblíquo. Temos os pronomes de tratamento, né? Que sempre você vai tratar alguém sempre a terceira pessoa do discurso, que você está falando àquela pessoa, né? Terceira não, segunda pessoa do discurso, ou seja, você, né? Senhor, senhora, vossa senhoria, vossa majestade, vossa excelência. Nós vamos ver também todos os pronomes de tratamento ou os mais usados e para quem a gente se refere tais pronomes de tratamento, tá? Bom, só para nós termos uma noção dos pronomes pessoais, ok? Nós temos também uma diferencinha aí do pronome adjetivo para o pronome substantivo. Ele é chamado de, tem a função de ser substantivo, tem a função de caracterizar. Então, quando ele está tendo um contato, quando o pronome, né, está tendo contato com o substantivo, nós chamamos de pronome adjetivo. E quando nós temos somente aquele pronome, ele está dando um nome a alguém, por exemplo, ele está dando um nome a alguém. Então, nós chamamos de pronome substantivo. Vou colocar na telinha de vocês uma tirinha muito legal e você vai entender, acredito que sim, a ideia do pronome adjetivo e o pronome substantivo. Coloque aí na telinha. Bom, vou ler para vocês. Pai, o que rola quando a gente se apaixona? Na sua idade, sofre. E na sua? Também. Bom, nós temos aí no segundo quadrinho o pronome sua. Ele acompanha qual substantivo? Idade.
Por isso, sua é considerado um pronome adjetivo. Logo, no terceiro quadrinho, nós temos o pronome sua também, só que ele está substituindo a palavra idade. Portanto, ele é considerado um pronome substantivo, tá? Então, uma tirinha simples de um pai com uma dúvida no filho, ele fala sua idade, depois ele fala sua, se remetendo à idade, ok? Essa é a diferença básica do pronome substantivo, que tem a função de dar nome àquela situação, e o pronome adjetivo, que tem a função de caracterizar tal substantivo, porque ele vai estar sempre acompanhando de um substantivo. Nossa, doeu. Pega leve, professora. Beleza? Entenderam este assunto? Gente, espero que sim. É uma aula inicial sobre os pronomes. Nós temos muitas novidades a respeito deles, sempre inseridos nos textos, nos contextos, para atrair melhor. Nós vamos ver colocação pronominal, aonde que aquele pronome deve ser colocado, antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Vocês vão entender, tá? Espero que tenham gostado e entendido, tá bom? Um grande beijo para todos e até a próxima aula.